Vamos então iniciar então agora nesse momento a segunda apostila. Essa apostila são duas apostilas numa só, né? Do planejamento estratégico, e a outra, essa parte agora que a gente vai estudar é a parte de governança do Comaé. Então, praticamente foram duas apostilas numa só. Essa parte agora é bem tranquila, é mais assim memorização, e depois a gente vai trabalhar bastante exercícios, tá bom? Bem, vamos então, governança no Comaé. Capítulo 5. Tá contigo aí? Tá acompanhando, né? Este capítulo trata da governança no Comaé, suas funções, sua estrutura, seu objetivo, e como se dá o exercício a ser abordado conforme a DCA. Importante, qual é a DCA, a Diretriz do Comando Aeronáutica, que trata da governança do Comaé? DCA 16-1/2017. Então, essas DCAs são super importantes. Aqui, tem como você abrir na página 59 da apostila, só para te passar aqui as DCAs aqui, que é importante também memorizar isso, né? Na página 59 de PLI, ele tem aqui as referências, né? Brasil, Comando Aeronáutica, EMAE, DCA 11-1, 11-1/2020. Trata da sistemática de planejamento e gestão institucional da aeronáutica. No volume 1, Planejamento Brasília 2020. Então é a DCA 11-1/2020. Agora, o documento ou a DCA que trata daquele primeiro documento que o EMAE ele elabora a partir das estratégias que vem lá do MD, é a concepção estratégica. Então, para a elaboração desse documento, concepção estratégica, você tem uma DCA específico para ela. A Diretriz de Comando Aeronáutica 11-45/2018. Tá? Agora, conforme a gente já viu, só para poder ratificar, a DCA que trata da governança do Comaé é a DCA DCA 16-1 de 2017. Tá? Beleza. Após a elaboração da concepção estratégica, a gente tem um PMAE, ainda lá na primeira fase, um documento, no primeiro nível de planejamento, né, que é o planejamento estratégico. Você tem um documento de segunda fase, que é o PMAE, Plano Estratégico Militar da Aeronáutica. Tá legal? Plano Estratégico Militar da Aeronáutica é o PMAE. Para esse documento, você tem uma PCA 11-47. A RCA, que é o RADA, RCA 12-1, Regulamento de Administração da Aeronáutica. E aqui no final não tem muita assim, relevância. É só para poder te postar essa página que tem as referências bibliográficas, né? Onde que a escola ela baseou na montagem do material do SEAG. Voltando para a página 41, tópico 5.1, funções, estrutura, objetivo e exercícios da governança. Agora que são elas. Uma coisa importante que a gente vai estudar é o seguinte, só para a gente poder alinhar algumas coisas para ficar uma coisa mais didática para estudo. Quando se trata de funções, quando se trata de funções, lá na página 42, importante, conforme o regulamento da aeronáutica, o RADA, então, conforme o RADA, as autoridades do Comaé exercem a sua governança por meio de funções. Funções, grava isso. Funções. Agora, vai lá para a página 47 da apostila de PLI, parte de governança. Na página 47, tópico 5.2, fala sobre os princípios e funções da governança. Agora, beleza. Aí o que você vai fazer na sua apostila? O que eu fiz? Lá em funções, eu fiz dessa forma, eu gabaritei. Lá em funções, eu sublinhei funções, eu coloquei funções dentro de um retângulo, puxei uma seta para cima e botei. Funções são 5 funções. Agora, princípios são 6.
tá? Importante para você memorizar. Funções são 5, princípios são 6. Então, só para poder a gente distinguir funções de princípios. Quem se dá bem aqui? Normalmente quem se dá bem aqui é a galera do direito. Quem fez faculdade de direito vai ter uma visão muito boa sobre isso aqui. Mas vamos lá então. Conforme, página 42, conforme o Regulamento de Administração da Aeronáutica, o RADA, as autoridades do Comaé exercem a governança por meio das funções. 5 funções. 2 pontos. Aí você começa. Primeira função de governança. A decisão. Segundo, o direcionamento. Terceiro, supervisão. Quarto, controle. E quinto, integração. É muita coisa para memorizar? Porém, a gente precisa buscar nessas funções as palavras-chave. As palavras-chave que vão nos levar as palavras-chave que vão nos levar à resposta, ok? Eu vou fazer o seguinte, amanhã eu já te mando exercício sobre isso, tá? Amanhã eu vou te mandar exercício para você fazer exercício sobre isso. Mas vamos então. Decisão. Eu vou fazer a leitura, depois eu vou pedir para você destacar as palavras-chave que vão te levar à resposta. A decisão, a função da decisão deve ser, então, isso é importante você já grifar, deve ser fruto de análise e planejamento. Entendeu? Então, função deve ser fruto de análise e planejamento. Cara, quando você lê análise e planejamento, qual é o nível de planejamento que faz estudos, análise e planejamento? É um nível estratégico. Então você está vendo que nós estamos tratando aqui de assuntos que se referem ao alto comando da aeronáutica. Então toda vez que você tem análise, planejamento, estudo, alto comando. Vimos semana passada ou na semana retrasada que o EMAE ele tem várias funções. A primeira está lá, estudar. Então ele estuda, analisa. Então, 2 palavras-chave para a função da governança. Decisão, para você ligar, é análise e planejamento. Essas são as 2 palavras-chave para a decisão. Acontece por meio de processos organizados para avaliação da situação atual, levantamento de possíveis linhas de ação, onde serão destacados os aspectos positivos e negativos de cada uma dessas linhas. E culmina com o direcionamento da organização. Primeiro você decide e depois você direciona. Então isso aí já vai te dar uma luz muito grande. Muito grande. Primeiro você decide. Né? O alto comando decide. Aí depois ele vai direcionar a quem de competência para que possa cumprir com essas funções da decisão. Então, e culmina com o direcionamento da organização. Mas toma cuidado com essa palavra direcionamento, porque você vai ter uma função que se chama também direcionamento, tá? Para que, sobre um determinado assunto, não haja decisões contraditórias em níveis hierárquicos distintos. Primeiro você tem lá o EMAE. Então a gente vai ter um momento, depois dessa parte, vai ter um momento que a gente vai estudar todo o organograma do EMAE. Como o EMAE trabalha. Primeiro, o EMAE, o brigadeiro 4 estrelas do EMAE, cara, ele é o assessor direto do CMTAE, do comandante da aeronáutica. Por isso que ele faz os estudos. Mas ele também não toma decisão sozinho. Entendeu? Aí por isso que por isso que você tem o ODGSA. ODGSA. Órgão de Direção Geral. Mais o ODSA. Então é o EMAE, o seu staff, que são vários brigadeiros, e mais os ODSAs. A gente vai ver isso depois no outro capítulo com mais especificidade. Ok? Para isso, é necessário estabelecer claramente qual é a delegação de competência de cada autoridade decisora. Então, tá vendo que na decisão você vai o quê? Analisar, planejar, estudar, direcionar,
direcionar as ordens para os níveis hierárquicos equivalentes. Tá? 2. Direcionamento. É a comunicação clara. Então, no direcionamento tem que ter o quê? Comunicação clara. Subiria essa palavra comunicação clara. Comunicação clara a quem? Aos órgãos executores da decisão tomada pela autoridade decisora. Essa comunicação deve seguir com as orientações gerais e intenções relativas à linha de ação adotada. Beleza? No Comaer, o direcionamento é fruto do planejamento institucional. Então, o direcionamento vai ser fruto da função de governança, decisão. Então, um está ligado ao outro. Ok? Tá claro isso. Muito tranquilo. E ocorre geralmente por meio de publicação de diretrizes e planos. Por exemplo, diretriz de planejamento institucional, a DIPLAN. A DIPLAN é fruto. A DIPLAN, ela é fruto de uma decisão que foi tomada lá no nível estratégico. Aí você tem que se lembrar da SPGIA, tá? A DIPLAN, diretriz de planejamento institucional. A DIPLAN, ela é elaborada mediante... Vamos por parte, vamos só lembrar uma coisa. A DIPLAN é um documento de terceira fase e está no nível operacional. Beleza? Só lembrar os 3 níveis. Memorização, nível estratégico, operacional e tático. Então você tem esses 3 níveis. Primeiro nível estratégico, 2 documentos, né, em linhas gerais. É a concepção estratégica, o PMAE. Tá? Aí depois você tem o terceiro documento, que é a DIPLAN. Só que a DIPLAN, não sei se você está lembrada, que lá embaixo está escrito PELOA, que é o orçamento, o planejamento orçamentário, que é aprovado uma vez por ano lá no Congresso Nacional. Uma vez aprovado o orçamento, para o Ministério da Defesa, o Ministério da Defesa vai direcionar para a Aeronáutica, Marinha e Exército o orçamento. Aí, beleza. A PELOA aprovada, que é o orçamento aprovado lá no Congresso Nacional, aí a partir da PELOA se cria a DIPLAN. E da DIPLAN você tem o Plan 7, que aí a DIPLAN, o Comando da Aeronáutica vai pegar o orçamento destinado ao Comando da Aeronáutica e vai distribuir nos grandes comandos. Então vai ter uma fatia para o DCEA, vai ter uma fatia para o COMAI, vai ter uma fatia para o COMPREP, vai ter uma fatia para o DCTA, vai ter uma fatia para o CEFA, e assim vai. Aí essa fatia é distribuída nos grandes comandos. Beleza? Pô, show de bola. Então, humildemente falando, com essa explicação fica bem tranquilo, né? Ah lá, diretriz de planejamento, ó, DIPLAN, ó, depois da DIPLAN, da DIPLAN, aí você vai para quê? Para os planos setoriais. Quais são os planos setoriais? O Plan 7. Aí, por exemplo, o DCEA, ele realizou um planejamento para compra de radar. Ele precisa de R$1 milhão. Um exemplo. Um exemplo aleatório. Beleza, foi aprovado o orçamento, foi feita a DIPLAN, a DIPLAN, o Comando da Aeronáutica, o EMAE, vai mandar, porque o EMAE só atua diretamente até a DIPLAN, aí ele vai mandar para quem? Para os ODSA. O DCEA, Brigadeiro Florentini, Tenente Brigadeiro Florentini, ele é um ODSA. Então o DCEA vai receber R$1 milhão, um exemplo, para a compra de radar. Ok? Glória a Deus. E planos para implantação de materiais e sistema, entre outros. Já o redirecionamento são as ordens, tá? Você tem agora cuidado, hein? O redirecionamento são as ordens subsequentes que visam detalhar melhor ou alterar certos aspectos das ordens em vigor. Pô, beleza. Quem faz esse redirecionamento vai, com certeza, é o EMAE. Tá entendendo? Cara, pô, surgiu uma emergência. R$1 milhão, a gente precisa acrescentar mais algum equipamento, mais algum sistema. Então vai ter que redirecionar mais verba para o DCEA. Exemplo. Isso é um exemplo, entendeu? Até agora tá tudo bem?
Tudo certinho. Beleza, vamos agora para supervisão. Supervisão é tranquilo, tem uma palavra-chave que você vai matar rapidinho. Ó, a supervisão é efetivada por meio do acompanhamento. Ó, quem supervisiona... Rosa, é só você memorizar assim. Quem supervisiona, acompanha. Tá entendendo? Ó, é efetivada por meio do acompanhamento das ações decorrentes do direcionamento, o que ocorre por meio do monitoramento de indicadores e por meio de inspeções in loco. Cuidado com essa palavra inspeções. Tá? Olha só para lembrar. Nós vimos agora 3 tipos de inspeções, não sei se você está lembrada. Primeiro nós temos as inspeções do Cefa, né? O Cefa, aí eu estou falando do Brigadeiro 4 estrelas lá do Cefa, Secretaria de Economia e Finanças, que ele faz as inspeções. Na verdade não é ele que faz, ele envia lá os coronéis intendentes, os tenentes coronéis intendentes, eles vão na nossa unidade. Lá onde que eles vão? Lá no controle interno. Por que no controle interno? Porque lá que se dá toda a compra da unidade, da OM. Você tem as inspeções dos elos dos sistemas, que são os ODGSAs. Os ODGSAs, eles realizam as inspeções dos elos do sistema. Quais são esses elos? Sismicat, sistema de catalogação. Sisma, sistema de material aeronáutico. Ok? Então o ODGSA, ele faz essa inspeção. Me desculpa, eu sou um cara muito detalhista, tanto no SEAG, como no CAS, e como na geografia para essa Colégio Naval SpaceX. Toda hora eu vou repetir a mesma coisa para que você possa te ajudar a memorizar, ok? ODGSA, órgão de direção geral, de assistência direta e imediata ao comandante da aeronáutica. Então, os ODGSA é quem? A gente vai ver isso depois. Só para replicar. ODG, órgão de direção geral, que é o EMAE. E ODSA são os Brigadeiros 4 estrelas. Então, eles juntos, quando eu falo eles juntos, é eles quem? Vamos ver isso com detalhe. Na parte do ODG, que é o EMAE, vai ser o EMAE e os subchefes lá do EMAE. São 7 subchefias, sendo que o brigadeiro secretário dessas 7 subchefias, tem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª subchefia. A gente vai ver isso. O secretário é o brigadeiro da 7ª subchefia, que eu calculo que seja o brigadeiro, aspas, mais moderno. Mas os ODSAs, que são os brigadeiros 4 estrelas, os brigadeiros dos grandes comandos, e mais os seus assessores de orçamento, os APOG e CEPOG, são os assessores de assessoria de orçamento e gestão, que eu acredito que seja um coronel, os coronéis intendentes que cuidam dessa parte de finanças. Então, essa galera faz inspeção. E voltando para cá, Rosa, aqui já é a inspeção dentro da supervisão, dentro das funções de governança. Ao mesmo tempo em que é aberto o canal de comunicação inverso, o qual possibilita aos órgãos executores a solução de dúvidas, exposição de restrições e demais óbices que dificultam ou impossibilitam o cumprimento das ordens recebidas. Tá? Beleza, então? Vou ler de novo. Supervisão é efetivada por meio do acompanhamento das ações decorrentes do direcionamento. Show de bola! Cara, tá vendo como é que uma coisa tá ligada à outra? O direcionamento decorre da decisão e a supervisão decorre desse direcionamento, que aí vai ter a inspeção em loco. Show de bola? Vamos para o quarto, controle. Controle é a função que possibilita às autoridades da governança redirecionar, cuidado, eu sublinhei a palavra de redirecionar. Toda hora está aparecendo essa palavra, ela pode confundir. Então coloca aí um cuidado aí, um danger. Controle é a função que possibilita às autoridades da governança redirecionar os órgãos executores
mediante a verificação da eficácia das ações. Essas ações, elas estão sendo alcançadas, estão sendo aplicadas mediante a verificação da eficácia das ações a serem adotadas e da verificação da mudança na conjuntura encontrada no momento da execução. Então, repetindo, o controle é a função que possibilita a autoridade da governança redirecionar aos órgãos executores. Então, quem redireciona aos órgãos executores? O controle, mediante a verificação da eficácia das ações a serem adotadas e da verificação e da mudança na conjuntura encontrada no momento da execução. Então, esse é o controle. Agora vamos para a quinta função da governança, que é a integração. Essa é tranquila. Considerando que os assuntos de governança são essencialmente complexos, tem-se que uma decisão relativa a uma área do Comaé pode ter implicações diretas ou indiretas em diversas outras áreas. Ok? Um exemplo. Nós temos aí, o pessoal da intendência faz aquelas barracas de campanha, eu esqueci o nome que dá, faz aquelas mobilizações, né? Então, a intendência vai mais, implica em outras coisas, implica no transporte, na logística, então você tem outras implicações. É isso que ele está querendo dizer aqui. Ok? Glória a Deus. Em diversas outras áreas. Beleza. Ponto. Visa. Agora, esses verbos no infinitivo são tranquilos, tá? E esse vai te direcionar para a integração. Então, a integração visa levantar, tá? Então, antes de você ter uma ação, você precisa levantar, avaliar e alinhar a forma mais completa possível de todos os prováveis desdobramentos decorrentes de uma decisão. Então, na integração, você vai ter que o quê? Levantar, avaliar e alinhar de forma mais complexa possível. E quando ele fala mais complexa possível, é pensar no todo. Eu era do GCC. É um esquadrão que a gente tem, um esquadrão de combate, esquadrão de guerra. Do primeiro grupo de controle de comunicações. Quando a gente deslocava o esquadrão para algum evento, cara, não era só o GCC. Você envolvia a parte da aviação, transporte dos nossos equipamentos, o nosso transporte, envolvia outros grandes comandos. Eu fiquei na Amazônia 6 meses, eu fiz uma missão lá de 6 meses em Cachimbo, entendeu? Então essa missão que a gente fazia envolvia o antigo Condabra, envolviam várias áreas, entendeu? Mas antes da gente fazer a missão que eu fiz em Cachimbo, eram que os japoneses tinham japoneses e americanos, eles tinham que adentrar pelo território do Comando Aeronáutica para poder chegar em suas mineradoras. A gente tinha um documento de um brigadeiro 4 estrelas, ou qual a gente fazia o cara crachá, porque eles tinham que passar para chegar na mineradora deles, eles tinham que passar pelo terreno do Comando Aeronáutica. Então a gente fazia um cara crachá, né? Para poder autorizar a passagem dele. Então a gente ficava acampado ali. Então envolviam várias áreas, mas para isso houve o quê? Você teve que levantar, avaliar e alinhar de forma mais completa possível todas as prováveis desdobramentos decorrentes de uma decisão. Então essas são as funções da governança. Amanhã eu vou te mandar lá do PAMI, eu vou te mandar alguns bizus. Nós pegamos, turmas anteriores pegaram essas palavras, criaram mnemônicos com essas palavras. Então a gente trabalhou diversas formas para ir batendo nisso. Então isso aqui cai na prova, tá? Numa prova de 8 questões de cada apostila, isso aqui cai, tá? Vamos agora estudar a estrutura de governança do Comaé. Isso aqui é interessante. De acordo com a diretriz do Comando da Aeronáutica, diretriz do Comando da Aeronáutica DCA 16-1, a governança no Comaé.
O comandante da aeronáutica, o CMTAE, tá? Tá, Rosa? CMTAE, que é o comandante da aeronáutica, é a mais alta autoridade decisora dentro do comando da aeronáutica. Não é o EMAE. Vai vir na opção A, EMAE. Cuidado com a opção A. A opção A é a opção da pegadinha. A gente acha que a escola não vai colocar pegadinha, ela coloca pegadinha, tá? Só um minutinho que eu vou pedir uma água aqui, rapidinho. Aí, galera, eu tô dando uma aula aqui. Alguém pode pegar uma água pra mim? Por favor. Aí só bater aqui. Estão fazendo cachorro-quente. Mó galera na cozinha fazendo cachorro-quente. Então, beleza. Importante, Rosa, a mais alta autoridade decisora no comando da aeronáutica é o CMTAE, tá? CMTAE é a abreviação de comandante da aeronáutica. Não é o EMAE. O EMAE é o responsável pelo planejamento. Agora que vem, ó. Será... Obrigado. Será assessorado pelo, olha, que eu falei, ODGSA. Cara, sensacional. Olha o que eu te falei. O comandante da aeronáutica, que é a mais alta autoridade decisora, será assessorado pelo ODGSA. E nós vimos que o ODGSA é o 4 estrelas do EMAE, seu staff com as subchefias, tá? Mais os brigadeiros dos ODSAs, que são os 4 estrelas, e seu staff. Então, o comandante da aeronáutica será assessorado pelo ODGSA por meio da estrutura de governança capitaneado. Quem é? Aspas, o capitão. Quem é que vai direcionar essa reunião? O EMAE. O bizu que a gente criou para poder memorizar isso, capitaneado, né? Quem manda no navio, o capitão, vamos dizer assim, né? Ele que dirige o navio, né? Um exemplo, tá? Então, capitaneado pelo EMAE e composto por órgãos ligados aos demais ODSAs. Esses órgãos ligados aos ODSAs são aquela galera do orçamento e gestão, os assessores de orçamento e gestão. Importante, o EMAE é o órgão central de governança do COMAE e tem a responsabilidade de... Aí nós criamos um mnemônico. Fácil. O EMAE, ele tem a função, a responsabilidade RED, né? RED é vermelho em inglês, né? RED, R-E-D, RED, R, reunir, E, efetivar, D, deliberar. Ele reunir as informações provenientes de todas as áreas de interesse e assessorar o comandante da aeronáutica nos assuntos que envolvem a coordenação da Força Aérea como um todo. Então, olha, isso aqui vem confirmar aquilo que nós falamos lá nas primeiras aulas, né? A gente pensa que nós só cumprimos as ordens que vêm lá do planejamento estratégico. Mas existe uma via de mão dupla. Existe uma via de mão dupla. A CFIAE, por exemplo, com certeza assessora o comandante da aeronáutica. Em alguma coisa vocês vão assessorar. Aquisição de algum terreno para construção de apartamento, aquelas coisas todas que a CFE trabalha, vai ter um assessoramento. Não é só aquilo que vem de cima. Vai de baixo para cima também. Então, aí o EMAE que pega essas coisas, tá entendendo? B, efetivar as diretrizes do... aí, no B, ele já não vai reunir informação. Ele vai o quê? Efetivar alguma ordem, alguma diretriz do comandante da aeronáutica por meio da integração e direcionamento das ações a serem tomadas pelo ODSA. Os brigadeiros 4 estrelas vão cumprir aquilo que foi determinado pelo comandante da aeronáutica. C, deliberar em relação aos assuntos de sua composição
deliberar em relação aos assuntos de sua competência legal ou que sejam delegados pelo comandante da aeronáutica. Então agora ele vai deliberar. Quando ele fala deliberar a competência legal, ele vai dar suporte. Porque não é só dar ordem, ele precisa o quê? Dar suporte. Então, beleza? Voltando, para poder ratificar, quais são as 3 responsabilidades do EMAE? Reunir, efetivar, deliberar. Reunir, efetivar, deliberar. Tá? Então, aproveita esse acrônimo. Opa, agora que vem aquilo que a gente vem falando sobre a questão do ODGSA e do EMAE. Os APOG e CEPOG, APOG, CEPOG são o quê? São órgãos consultivos, financeiro, assessoria de planejamento e gestão. São órgãos consultivos para assessoria ao órgão central e também são órgãos de centralização e coordenação das ações necessárias para o monitoramento e controle. Falou de monitoramento e controle, controle, tu já pensa em finança. Para que as pessoas também para que também não se gaste dinheiro desnecessariamente. Por isso que tem essas assessorias, o APOG e CEPOG, em todos os grandes comandos tem esse pessoal. Tá? No que for correspondente ao nível decisório ou de assessoramento do EMAE, assuntos que envolvam, pode sublinhar, criação, olha, um exemplo, criação de uma nova unidade, de uma nova OM, tá aqui, mudança, suspensão temporária ou cancelamento de atividades, projetos e, portanto, que exijam aplicação de recursos humanos, materiais ou financeiros e que dizem respeito à força como um todo, serão tratados por olha onde eu queria chegar, a sublinha, comitê de governança. Então você vai ter um comitê de governança e projetos presididos pelo vice-chefe do EMAE. E secretariado por quem? Pelo chefe da 7ª subchefia. Então, o chefe da 7ª subchefia, conforme eu falei, acredito eu que seja o brigadeiro mais moderno, eu acredito dessa forma, vai compor esse comitê de governança e projeto. Então, voltando, o comitê de governança e projetos, ele vai ser presidido pelo vice-chefe do EMAE, que é o 02 do EMAE, mais secretariado pelo chefe da 7ª subchefia. Tá? O Comitê de Governança e Projetos do EMAE tem a incumbência de reunir os assuntos de relevância, levantar as possibilidades, riscos e implicações decorrentes, auxiliados pelos APOG, que eu falei, os CEPOGs dos ODSAs. APOGs, aleluia. Abra sua apostila na página 53, só para poder deixar claro uma coisa. Página 53. Primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Olha, na segunda linha, além dos comitês de governança, também serão considerados como ferramenta de integração e estabelecimento de uma ligação direta entre o EMAE, órgãos central para o estabelecimento de governança da FAB, e olha a interpretação daquilo que a gente está falando, Rosa, o nome certo é esse, assessorias de planejamento, orçamento e gestão, APOG, e os
Centro de Planejamento, Orçamento e Gestão, CEPOG, dos ODSAs. Vão bater palmas? Muito bom. Cara, glória a Deus, tá vendo? Eu já pensei nisso para não ficar falando uma coisa. Eu não gosto de dar aula assim. Falar uma coisa e eu não interpretar aquilo que eu falei, entendeu? Então, quando eu falo de APOG, CEPOG, APOG, Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão. CEPOG, Centro de Planejamento, Orçamento e Gestão, CEPOG, dos ODSAs. Show de bola? Tá? O Comitê de Governança e Projeto do EMAE tem incumbência de reunir os assuntos de relevância e levantar as possibilidades, riscos e implicações decorrentes, auxiliados pelos APOG e CEPOG do DCA, quando necessário, e apresentar um arrazoado. Sublinha a palavra arrazoado, puxa uma seta para baixo e coloca relatório. Quando ele fala arrazoado, significa relatório do que foi levantado para apreciação do chefe do EMAE. Tá? Então, só para a gente poder não passar batido. O Comitê de Governança, que é constituído, Rosa, pelo subchefe, o 02, né? Aqui, no caso, o vice-chefe do EMAE, mais os ODGSAs e projeto do EMAE, tem incumbência de reunir os assuntos de relevância. Nessa reunião, levantar possibilidades, riscos, implicações decorrentes, auxiliado sempre pela galera da finança. Quando necessário, e apresentar um relatório, que é o arrazoado, do que foi levantado para apreciação do chefe do EMAE. Então o chefe do EMAE não participa desse comitê. O comitê é constituído por essa galera que eu falei. Agora, interessante, quando julgado necessário em prol da função de integração da governança, os assuntos poderão ser levados ao Conselho de Vice-Chefes do COMAE, ao Conselho de Vice-Chefes do COMAE, que são chamados de convice. Tá? Então, se tiver algum problema, alguma dúvida, eles vão levar ao Conselho de Vice-Chefes do COMAE, que são os convice. O chefe do EMAE, como autoridade decisora dentro do seu nível, deverá avaliar se as informações levantadas pelo comitê satisfazem as suas necessidades quanto aos elementos essenciais para decisão e decidirá por uma das alternativas. Então vamos lá. Então aí entra a pessoa do EMAE. Primeiro, emitirá o seu assessoramento ao comandante da aeronáutica quando o assunto for de nível decisório superior. Ou seja, ele vai matar no peito. E se ele não conseguir, se não tiver na alçada dele, ele vai mandar para o comandante da aeronáutica. B, definirá o direcionamento a ser dado quando o assunto for do seu nível decisório. C, determinará que novos estudos sejam feitos para melhor esclarecimento da questão. Ok? Cada ODSA deverá estabelecer seus comitês internos para que de forma análoga, tá? E aí, quando eu penso comitê interno, não sei se é tratado, acredito que sim, né? Quando a gente fala reunir o comitê interno, a gente fala de GT, grupo de trabalho, para que de forma análoga ao aplicado no EMAE, sejam debatidos no âmbito dos ODSAs, de forma multidisciplinar, os assuntos relativos ao nível decisório. Então, os ODSAs, antes deles irem para essas reuniões, eles se reúnem, tá? Chegam a uma conclusão. E aí que eles vão para a reunião. Agora, o que eu vou falar, você pode anotar. Prova. Na página 45, conforme a DCA
16-1, que trata da governança do Comaé, visa garantir que as atividades rotineiras de todas as OMs sejam realizadas de forma eficiente, em alinhamento com as diretrizes do planejamento estratégico, sejam implementadas com eficiência e eficácia. A boa governança depende, portanto, de um planejamento minucioso, de forma que os projetos e atividades no Comaé sejam programados conforme uma prioridade lógica. Prioridade essa que será estabelecida após serem levantados todos os possíveis impactos decorrentes dessas ações, de uma forma ou de outra linha de ação, respeitando-se as necessidades dos diversos setores da FAB, acatando previsões orçamentárias para os exercícios futuros. Aí no domingo a gente vai estudar isso aqui, ó. No domingo a gente vai estudar na página 51 as aplicações da governança. As aplicações da... O que são as aplicações? Na página 51 você vai ver lá, ó, aplicações da governança. As aplicações da governança são o quê? São as ferramentas de governança. As ferramentas de governança vão priorizar esses projetos, levando em consideração, Rosa, vários fatores. Existem vários fatores externos, vários fatores que vai dar um norte a essas prioridades dentro da governança. Então, no domingo, a gente vai estudar essas ferramentas. Continuando. Exercício, importante, muito importante, very important. Exercício da governança no Comaé. A governança no Comaé, eu coloquei tipo dois retângulos dentro disso. É o conjunto de processos, políticas e regulamentos que ditam como os recursos serão distribuídos. Cara, sensacional. E as OMs serão dirigidas e controladas de modo a bem executarem as atividades e projetos sobre sua responsabilidade. Cara, você vê que essa apostila, ela não é... os assuntos, eles não são desconexos. Pelo contrário, eles são conexos. Lembra que a gente falou lá na visão estratégica do Comaé que toda vez que a gente fala de projetos, atividades e projetos está dentro do alinhamento estratégico do Comaé. E aí, as OMs que cumprem, quando eu falo de OMs, eu estou falando do nível tático, PTA, nível orgânico, né? Segundo parágrafo aí, dentro dessa questão do exercício de governança do Comaé. Pode sublinhar que é prova esse parágrafo que eu lerei agora. No Comaé, a governança é exercida por quem? No Comaé, a governança é exercida pelos comandantes, chefes, diretores e... né? Esse E na língua portuguesa é uma conjunção aditiva, né? Mais as demais autoridades correlatas. Ok? Então, repetindo, no Comaé, a governança é exercida por quem? Aí ele pode colocar lá pelo EMAE, pelo ODGSA, não, pelos comandantes, chefes, diretores, mais as autoridades correlatas. Esses são os agentes da governança, tá? Importante, sublinha isso. Agente da governança. Esses são os agentes da governança, que são responsáveis... Rosa, olha para mim, por favor, desculpa. Então, quando ele fala que os chefes, os diretores e demais autoridades correlatas, ele trata essa galera como agente da governança, beleza? Esse pessoal ele trata como agente da governança, que são responsáveis por guiar os órgãos sob sua responsabilidade, o qual deve ser feito em alinhamento com as determinações superiores.
E aí, beleza. Só para a gente poder ratificar. Os comandantes, chefe, essa galera que está no nível de OM, eles estão no nível tático. Então, eles vão se submeter ao seu ODSA. Exemplo, o PAMI, Coronel Sandro Paz, diretor do PAMI, né? Lá se chama diretor. O Coronel Sandro Paz, diretor do PAMI, ele está subordinado ao seu ODSA, que é o seu. Nós temos o DGCEA, que é o Tenente Brigadeiro Florentini. Então nós estamos ligados ao DCE. CFAE, aí é 4 estrelas, não é? 3 estrelas, o Major Brigadeiro do CFAE está ligado diretamente ao comandante, né? Ao gabinete, certo? O comandante da aeronáutica. Glória a Deus. Bom, o último parágrafo, também a prova, Rosa, coloca na sua apostila, por gentileza. Além dos agentes da governança, que nós vimos agora, comandante, chefe, papapá, os assessores desses agentes, e os órgãos executores também possuem responsabilidade em relação ao bom andamento da instituição. Ok? Ou seja, partindo das autoridades decisoras, passando pelos seus assessores e chegando aos executores. De uma forma ou de outra, todos os órgãos do COMAE estão envolvidos na governança. Rosa, por gentileza, por obséquio, você pode sublinhar essa última oração? Todos, todos. Eu não estou dizendo, respeitosamente falando, não estou dizendo alguns. Isso é coisa que eu ouvi muito, tá? Ouvi muito do Davi do HCA quando ele estava lendo a apostila. Todos os órgãos do COMAE estão envolvidos com a governança. Essa frase, essa oração, eu coloquei na minha apostila, que é uma frase de prova, tá? Tá aqui, é uma coisa de prova. Ele pode perguntar ou colocar. Olha só, cara, presta muita atenção, porque eu vou te dar questões também, passar questões para você. As piores questões do SEAG são questões de verdadeiro ou falso, tá? Essas são as piores questões. Porque numa questão de verdadeiro ou falso, ele não vai. A gente tem que prestar atenção nessas palavras. Então, na apostila de LTT, na apostila de TDP, na apostila de GCO e GC, a gente vai trabalhar muito essas palavras, tá? Perdão, pera aí só um minutinho. Todos os órgãos do COMAE estão envolvidos com a governança. Ok? Então, só para replicar. No COMAE, a governança é exercida pelo comandante, chefe, diretores e demais autoridades correlatas, certo? Esses são os agentes da governança. Ponto. Os agentes da governança são esses que eu falei e eles são responsáveis por guiar os órgãos sob responsabilidade, o que deve ser feito em alinhamento com as determinações superiores. Beleza. Outro parágrafo. Esse parágrafo que eu acabei de ler é um parágrafo de prova. O último parágrafo de prova é esse. Além dos agentes da governança, que são comandante, chefe, diretor, prefeito, etc., mais os assessores desses agentes, tá? E os órgãos executores também possuem a responsabilidade em relação ao bom andamento da instituição. Cara, pensei agora fresquinho o que está acontecendo com todos nós, né? Hoje, as nossas OMs, elas não têm mais a responsabilidade de aquisição, de execução, executar a finança. Quem executa as finanças é o GAP, né? É o GAP RJ que executa as suas finanças, beleza? Até aqui, tudo bem? Tudo certo? Vamos então, olha só. Vamos para a página 46. Esse quadro aqui é importante, tá? Na página 46 esse quadro é importante. Figura 3. Relação entre governança e gestão.
Na governança, a gente viu então, em linhas gerais, que tem a função de avaliar, direcionar e monitorar. Tá? Então, esses 3 verbos do infinitivo são importantes memorizar em relação à questão da governança. Avaliar, direcionar e monitorar é função da governança. Está inerente à governança. Aí, beleza. Na gestão, toda vez que eu falo de gestão, eu estou falando de administração, execução de finanças. Na gestão, a gestão tem a função de planejar, executar, controlar e agir. Quem é essa gestão, Rosa? Eu te pergunto. Quem é essa gestão? Vou melhorar a pergunta. Rosa, quem é essa gestão dentro dos ODSAs? O APOG e o CEPOG. Entendeu? Legal? Beleza, show de bola, Rosa, parabéns. A gestão é o APOG e o CEPOG. Essa galera que cuida da finança, né? A governança, ó, temos que comprar. Só pensa assim, né? Nós temos que comprar, ó, comprar, adquirir, aquisição. Mas a gestão vem com a questão de quê? Planejar essa finança para executar, agir, controlar. Entendeu? Beleza? Show de bola. Então, a governança, setinha para a direita, lá no meio. Setinha para a direita. Estratégia. Então, a estratégia parte de quem? Da governança. E essa setinha voltando, a contabilidade, a gente vai ver agora. A contabilidade é responsabilidade financeira, que a gente vai ver agora. Para a gente fechar, vamos ler então o tópico 5.2. Nós estudamos as funções. Agora, esse aqui eu acho mais tranquilo. Mas vamos lá. Funções, voltando aqui na página 42. Vimos, Rosa, que as funções são 5. Lá na página 42. Ok? Show de bola? Agora, na página 47, os princípios da governança são 6. Glória a Deus. Isso aí facilita o nosso estudo, tá bom? Princípios da governança. Os princípios da governança são os pilares. Ó, pode sublinhar. São os pilares. Se é o pilar, toda vez que a gente fala de pilar, a gente fala de base. É a base, é o pilar que vai balizar todas as atividades relacionadas às decisões para o direcionamento das OMs do Comaé. São pilares que se aplicam não só aos decisores, mas também aos seus assessores, que devem assessorar com propriedade e, portanto, não deve omitir fatos e que deve se abster de preferências pessoais. Opa, não deve... aquela unidade, aquele comandante merece mais verba. Isso não existe, tá ok? E tendenciosas ao assessorar e aos executores. Eu não vou com a cara daquele cara. Não tem essa, não. E que deve executar as ordens e reportar os seus indicadores com retidão e transparência. Beleza? Vamos então. Fácil. Legitimidade. Olha a minha leitura, Rosa. Legitimidade. Então, legitimidade vai tratar de leis. Princípio que exige dos agentes da governança nas suas decisões garantir mais do que o fiel cumprimento das leis. Tranquilo. Tranquilo. Pode sublinhar leis. Palavra-chave é leis. E regras em vigor. Além disso, deve garantir também que o bem comum e o interesse nacional sejam alcançados. Tá? Isso também, eu sublinhei.
Além disso, deve garantir também que o bem comum e o interesse nacional sejam alcançados. Então, legitimidade trabalha a questão da lei. Aí o Subdaviri falava assim, legitimidade, legitimidade. Só para você memorizar, legitimidade. Fiel cumprimento das legitimidades. Leis. 2. Responsabilidade. Cuidado, responsabilidade com accountability. Essa duplinha se confunde. Sempre tem uma duplinha que se confunde, tá? Sempre tem. Mas vamos lá. Responsabilidade. Princípio que diz que o agente da governança pode começar a sublinhar. Devem ser responsabilizados pelas consequências de suas decisões. Responsabilidade aponta para que sejam responsabilizados, aponta para que os agentes da governança sejam responsabilizados pelas consequências de suas decisões e, portanto, devem responder por eventuais danos que seus atos causarem a terceiros, independentemente de culpa ou dolo. Ou dolo, né? Dolo. Isso é responsabilidade, dolo. Isso é responsabilidade, tá bom? Tranquilo até aí? Beleza, essa é a parte mais tranquila. É mais tranquilo que as funções. Eficiência, tranquilo também. Eficiência é fazer o que é preciso ser feito com qualidade adequada ao menor custo possível. Fazer o que é preciso ser feito com qualidade adequada ao menor custo possível. Frase de prova, tá, Rosa? Pode sublinhar por obséquio. Não se trata da simples redução de custo. Cara, sensacional, não é simplesmente reduzir custo. Porque se você simplesmente reduzir, não adianta, ou seja, não adianta reduzir custo e não ter qualidade. Ah, eu vou reduzir custo. O que adianta reduzir custo, mas não ter qualidade? Eu preciso ter qualidade, mas com pouco dinheiro, né? Sempre otimizando custos. Mas buscar a melhor relação entre a qualidade do serviço e a qualidade do gasto, que eu acabei de falar sem ler. Ok? Probidade. O que é uma pessoa proba, Rosa? Uma pessoa proba, ela é digna de confiança. A obrigação do agente de governança é demonstrar ser digno de confiança. Sublinha essa palavra, Rosa. Palavra-chave, digno de confiança. Trata-se de que se deve demonstrar a observância às regras e os procedimentos a utilizar, arrecadar, gerenciar, administrar bens e valores públicos. Então, uma pessoa proba é uma pessoa digna de confiança. Deve demonstrar observância às regras e procedimentos a utilizar, arrecadar, gerenciar, administrar bens e valores públicos. Agora, transparência. Princípio que estabelece ao dever do agente da governança de disponibilizar o acesso a todas as informações. Pode sublinhar. Na transparência, pode sublinhar, o acesso deve ter o acesso a todas as informações relativas à sua tomada de decisão. Ponto. Continua sublinhando. A transparência é essencial na governança. Cara, isso é frase de prova. A transparência é essencial na governança. Por quê? Ao se expor às análises e motivos que levaram a uma ou outra decisão, solidifica-se essa decisão e evita-se que outras instâncias tomem o caminho diverso do que foi decidido, atrasando a implementação das ações a serem tomadas. E para a gente fechar hoje, accountability. Termo oriundo da língua inglesa, que é usado na língua original por não haver uma palavra em português que lhe defina completamente. Por accountability, entende-se a obrigação que, pode começar a sublinhar, por favor. Comece a sublinhar. Uma pessoa tem de agir com responsabilidade e prestar, olha só, cuidado, Rosa, com essa palavra responsabilidade. Só que essa responsabilidade aqui, é prestar contas dos seus atos e assumir integralmente a consequência das suas ações e omissões.
Então isso é palavra-chave. Assim é esperado que os agentes da governança, ao assumir obrigações de ordem fiscal, gerencial e programática, tratem os seus recursos à sua disposição de forma responsável e prestem contas para as autoridades que lhe confiem suas obrigações. Entendeu? Aí, Rosa, é o seguinte, para a gente fechar aqui, só uma coisa importante. Aí, embaixo, você vai ler funções da governança de novo. Na verdade, ele vai repetir aquelas 5 funções de governança que a gente estudou. Pô, Bizu, Bizu não é fora, pô, Sub, mas o que tem de diferente? Por que ele repetiu? Aí eu vou te dar o pulo do gato. O pulo do gato tá aqui, ó, na página 49. O que foi acrescentado, Rosa, em relação ao que nós lemos, tá na página 49, lá no direcionamento. Vamos ler. Eu vou ler o direcionamento só para você ver o que ele acrescentou. Direcionamento é a comunicação clara aos órgãos executores da decisão tomada pela autoridade decisora. Essa comunicação deve seguir com as orientações gerais e as intenções relativas à linha da ação tomada. O direcionamento, no seu sentido amplo, também envolve o redirecionamento, que nada mais é que a comunicação aos órgãos executores, tal. Beleza. Agora que vem o acréscimo. O direcionamento é fruto do planejamento institucional e ocorre geralmente por meio de publicações, diretrizes. O direcionamento é fruto do planejamento institucional, ocorre geralmente por meio de publicações de diretrizes e planos, tais como, agora que vem uma coisa que não está lá atrás, Plano de Direção Geral, PDG. Então, enquanto lá na página 43, ele só fala da DIPLAN, planos setoriais. Lá na página 43, conforme a gente leu em redirecionamento. Aí, na página 49, ele fala: o direcionamento é fruto do planejamento institucional e ocorre geralmente por meio de publicações. Publicações de diretrizes e planos, tais como, PDG. Então, esse PDG foi o acréscimo. Plano de direção geral e planos setoriais, PLAN-SETs, e planos para implantação de materiais e sistemas, dentre outros. Já o redirecionamento são as ordens subsequentes que visam detalhar, melhorar ou alterar certos aspectos das ordens em vigor. Tá ok? Tá beleza então? Combinado? A gente pode então, aí no domingo, a gente já vai pegar as aplicações da governança e a gente termina a apostila de PLI. Tá. Tá ok então? Tá ok. Obrigada. Deus abençoe, Boa tá? noite. Boa noite, Amém. fica com Deus, tá? Deus abençoe seu filho e sua família, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Beijo. Beijo.